Olá, que a paz do Senhor seja com você, que a graça de Cristo seja contigo, que o amor de Deus esteja no teu coração, que em sua infinita bondade e também misericórdia, o Senhor dos Exércitos faça por você, faça por tua vida, por tua família, o que ninguém neste mundo pode fazer. Você já se inscreveu neste canal? Já é inscrito ou inscrita? Ainda não? Se inscreve. Pastor, por que eu tenho que me inscrever nesse canal? Porque este canal existe para ser um canal de bênçãos, um canal de paz, um canal de esperança para a tua vida. Se inscreva, você não paga nada. Tem um botãozinho preto por aqui em algum lugar com o nome inscrever-se. Clique ali e aí você escolhe a opção todas. Por quê, pastor? Para que quando eu postar alguma coisa, quando eu entrar em live, quando eu postar uma oração por você, o YouTube avisa imediatamente que chegou algo para você, e então você ali em primeira mão recebe a mensagem, a oração, ou participa comigo das nossas lives. Se inscreve, você não vai se arrepender, viu? Em nome de Jesus. Olha, Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós vamos ler a palavra, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós encontramos exemplos maravilhosos, grandiosos, do cuidado, da proteção, da direção de Deus na vida dos seus filhos. Deus não nos criou para nos deixar à toa, não, viu? Para nos lançar a própria sorte, não. Deus cuida de nós. Deus está no comando e na direção de nossa vida. Claro, quando nós permitimos, quando nós aceitamos, quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor. Existia um homem chamado Saulo, também conhecido como Saulo de Tarso. Saulo era judeu e ele era, assim, um homem extremamente religioso. Ele era um homem que temia a Deus, que acreditava em Deus, que confiava em Deus. Acontece que Saulo, na sua ignorância, ele não conhecia o verdadeiro caminho da salvação. Perceba que ele estava na igreja, perceba que ele acreditava em Deus, perceba que ele confiava em Deus. Mas Paulo ainda não tinha alcançado, recebido toda a verdade em sua vida. Existia um diácono chamado Estevão. Esse Estevão era cristão, era um fiel seguidor de Jesus. Tão fiel que Estevão, por causa da fé que ele tinha em Cristo, ele foi apedrejado até a morte. Você já parou para imaginar uma morte por apedrejamento, o sofrimento, a dor que esta morte, que este ato causa nas pessoas que ali sofrem? E Estevão era um servo fiel de Jesus e, porque acreditava em Cristo, ele foi condenado à morte publicamente. Saulo estava ali. Saulo estava presenciando a morte de Estevão e Saulo aprovava a morte de Estevão. Saulo aprovava o que aquelas pessoas estavam fazendo, porque Saulo também acreditava que Estevão era um herege, que Estevão estava indo contra Deus, acreditando, confiando e pregando sobre Jesus, que para os judeus daquela época era um mentiroso, era um farsante, era até, alguns diziam, um estelionatário. Só que Deus percebeu, Deus viu a sinceridade do coração de Saulo. Deus viu quem Saulo poderia se tornar em suas mãos com a sinceridade que Saulo tinha no seu coração. E então, Saulo se encontra com Cristo. Saulo tem um encontro extraordinário, tem um encontro sobrenatural com Jesus. E deste encontro, ele fica cego. Ele perde a visão, mas também perde a ignorância, também perde toda a intolerância religiosa. Paulo também, além de perder a visão, perde todo o preconceito,
E Paulo agora aceita Jesus como seu Salvador, e de perseguidor, ele passa a ser perseguido, e muito perseguido. Ele sofreu demais. Também foi apedrejado, mas não morreu. Passou por diversas situações que muitos de nós não suportaria, e ele passou isso por amor a Cristo. Paulo se tornou um grande pregador. Paulo se tornou um grande cristão, um homem que foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus, e ainda é. Ainda é. Porque o que Paulo escreveu, as grandes palavras que Deus usou Paulo para escrever, as grandes promessas, até hoje nos alcançam, até hoje nos aliviam, até hoje nos dão esperança. Deus pode fazer por nós o que ninguém pode fazer. Deus pode transformar o coração de qualquer pessoa. Não importa quão mal seja esta pessoa, não importa quão longe ela esteja de Deus, não importa quais os males que ela tenha feito, se tiver um coração sincero, Deus pode alcançá-la. Em um momento de arrependimento, em um momento, ainda que seja perto da morte, mas em um momento de reflexão, em um momento de arrependimento, o Espírito Santo pode transformar o coração. Não existe coração, por mais duro, por mais mal que ele seja, que o poder de Deus não possa alcançar, que a graça de Cristo não possa transformar. Se você tem orado por alguém, tem clamado a Deus por alguém que precisa conhecer, aceitar ou voltar para Jesus, não desista de orar. Continue clamando, talvez por um marido, né? Talvez por uma esposa, por um filho, uma filha, ou até pelos próprios pais, eu não sei, um amigo, uma amiga. Mas se você, no teu coração, está pensando em alguém agora que você quer, que você deseja, que esta pessoa seja transformada pelo poder de Deus, assim como Paulo foi, assim como tantas pessoas na Bíblia e fora dela também, foram alcançadas e transformadas. Creia. Creia no poder do Espírito Santo de Deus. Eu vou orar agora por esta pessoa, viu? Pastor, Eu vou orar por esta pessoa que você está pensando agora aí. E eu vou apresentar esta pessoa no altar do Senhor. Vou pedir a transformação de Deus, a unção do Espírito Santo, a libertação do Senhor. Escreve o nome dela aqui, escreve. Escreve o nome da pessoa aqui. Pode ser só o primeiro nome, tá bom? Também pode ser o apelido, se você quiser. Não precisa ser o nome todo, não. Coloca aqui, porque Deus sabe quem é. Escreve o nome dessa pessoa aqui. Pastor, pode ser mais de uma pessoa? Pode. Escreva o nome de quantas pessoas você quiser. Repito, de pessoas que você quer, que você deseja, que sejam transformadas pelo poder de Deus, que sejam libertadas, que sejam restauradas pela manifestação da glória do Senhor. Escreveu o nome? Deixa eu ver. Isso. Escreve. Eu vou apresentar agora estas pessoas que eu não conheço, né? Você colocou aí, mas eu não conheço. Mas Deus conhece, viu? E Deus vai entrar com a providência. Assim como Deus transformou a vida de Saulo, Deus também vai transformar a vida desta pessoa que você escreveu o nome. Pastor, me ajuda porque eu não consigo escrever. Fala o nome da pessoa, tá bom? Fala o nome dela que eu vou apresentá-la no altar do Senhor. Querido Deus e bondoso Pai, poderoso Senhor, Deus transformador, Deus bondoso, Deus maravilhoso, Deus gracioso. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela ação do Santo Espírito do Senhor, transformando vidas. Obrigado, meu Deus, porque o Teu Santo Espírito um dia transformou o nosso coração. Um dia, meu Deus, o Senhor nos alcançou. E é por isso que estamos aqui agora orando ao Senhor, porque cremos em Ti, porque confiamos no Senhor, porque fomos alcançados pela Tua graça. O Teu filho e a Tua filha que neste momento estão orando comigo, eles também conhecem algumas pessoas que eles desejam que o Teu Santo Espírito transforme o coração,
Que o Senhor liberte, que o Senhor restaure. Estas pessoas, meu Deus, são importantes para este filho teu e para esta filha tua. Por isso, eles colocaram o nome delas aqui. Ou colocou o nome, escreveu os nomes, ou verbalizou, ou falou os nomes. Recebe, Senhor. Recebe cada nome, recebe cada vida, recebe cada história dos teus filhos que tiveram os seus nomes escritos aqui. Recebe no teu altar, meu Deus, e pela unção do teu Santo Espírito, pelo poder do teu Santo Espírito, transforma, Pai, os corações, transforma toda a maldição em bênção, liberta de todo vício, liberta, meu Deus amado, de toda crença, de todo pensamento que afasta de ti essa pessoa. Por favor, meu Deus, restaura a fé, a confiança, a alegria, a paz. Manifesta, meu Deus. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder na vida de cada pessoa que teve o seu nome escrito aqui. E assim como o Senhor um dia nos transformou, transforma essas pessoas e faz um milagre extraordinário na vida e no coração delas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a vida destas pessoas que teve o nome escritos aqui, que o poder do Senhor se manifeste e a paz e a graça do Senhor estejam com vocês e com elas, em nome de Jesus. Recebe esta palavra, compartilhe esta palavra, compartilhe esta promessa de transformação, de libertação, de restauração e acredite na unção de Deus, em nome de Jesus.